Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou! Resumo da semana econômica no contexto certo. Nesta semana do apagão lá na Europa, o presidente Trump completou 100 dias de mandato, que não foram muito positivos para os ativos americanos. O S&P caiu 7%, o dólar enfraqueceu 9%. O ouro, um ativo considerado refúgio em momentos de crise, disparou 26%. Já a economia americana encolheu 0,3% no primeiro trimestre do ano por conta das tarifas, já que as importações dispararam por lá antes das taxas começarem a valer e pesaram no PIB. A economia interna vendeu menos. E o Trump voltou a pressionar o presidente do Banco Central a cortar juros. Bom, nos Estados Unidos, hoje, pelo menos, o emprego veio firme. Foram criadas mais vagas de emprego do que o esperado. Os chineses relataram que entraram em contato para começar a negociar as tarifas com os Estados Unidos. E eles fecharam o primeiro acordo comercial. O cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia ficou mais perto, depois que a Ucrânia fechou um acordo para a exploração de minerais raros com os Estados Unidos, que vai permitir que o Trump negocie com a Rússia em bases mais firmes e fortes. A decisão do Banco Central do Japão de não ter subido os juros e mantê-los inalterados em 0,5% ao ano trouxe alívio aos mercados. O Japão é uma economia fortíssima. Já o preço do petróleo despencou 15% em abril, mas começou maio em alta com as novas sanções ao Irã do Trump e relatos de queda da oferta da Arábia Saudita. Agora, qualquer país que comprar petróleo do Irã não vai poder fazer negócio com os Estados Unidos. Também soubemos do careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como uma figura central na fraude de mais de 6 bilhões de reais que roubou dinheiro dos velhinhos, dos aposentados e pensionistas. O tal do careca é o empresário Antônio Carlos Antunes e é dono de uma frota de carros de luxo, Porsche, várias BMWs, Jaguar. Bom, e os balanços do primeiro trimestre de bancos e empresas de tecnologia ajudaram a animar as bolsas. O fluxo estrangeiro voltou a entrar com força na nossa bolsa, que engatou 7 altas seguidas até quarta-feira, para depois cair e fechar a semana no 0-0. A visão é que o Brasil pode sair vencedor da guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que trouxe bastante dinheiro para cá. Na semana, o dólar caiu 0,5% e fechou valendo R$ 5,65. Primeiro ponto do Sextouro. Lula apoia o fim da escala 6-1 e assusta o setor produtivo. Nesse 1º de maio, o presidente Lula surpreendeu ao defender publicamente a abertura do debate sobre o fim da escala 6-1, modelo tradicional de jornada de 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. A proposta, ainda sem formato definido, reacende as discussões trabalhistas sensíveis para as empresas de diversos setores, especialmente varejo, serviços e indústria. Segundo Lula, é hora de se discutir novas formas de equilibrar a produtividade com o bem-estar dos colaboradores, em busca de uma relação de trabalho mais moderna e sustentável. A sinalização preocupa parte do empresariado, que já enfrenta altos custos operacionais, insegurança jurídica e desafios de competitividade. Alterar o regime de jornada pode impactar escalas, folha de pagamento e planejamento logístico. Lideranças do setor já articulam um diálogo com o governo e o Congresso para garantir que qualquer avanço nesse tema leve em conta a realidade das empresas e a geração de empregos formais. Já se falou que o fim da escala 6-1 para um modelo, por exemplo, de 4x3, 4 dias trabalhados e 3 de folga, é insustentável e vai levar a demissões em massa. A discussão está aberta. O ambiente exige responsabilidade técnica e equilíbrio para que o país avance sem prejudicar quem investe, emprega e produz. Segundo ponto, Marinho cobra Galípolo depois de dados fracos do emprego. O Brasil criou 71.500 vagas de emprego carteira assinada em março, o pior mês desde a pandemia de 2020. O número veio abaixo do esperado e acendeu um alerta no governo. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, reagiu com cobrança direta ao Banco Central de Gabriel Galípolo. Pediu para pararem de falar em alta da Selic e defendeu o início do ciclo de corte de juros. Abre aspas. Quem sabe o Banco Central tira o pé do freio e libere a economia para funcionar melhor,
Fecha aspas. Foi o que o Marinho falou ao comentar os dados do CAGED. A fala volta a colocar pressão do governo sobre o Banco Central, que elevou a taxa básica Selic a 14,25% ao ano por conta da inflação, apesar do desejo do Planalto por cortes de juros. Quarta que vem, o Copom deve subir os juros de novo, mas menos que 1%. Isso porque a inflação continua desancorada e as tarifas do Trump preocupam. Parece que a lua de mel do governo com Garípolo está chegando ao fim. Terceiro ponto, o Brasil até economiza, mas não investe. Mais de 59 milhões de brasileiros já investem em produtos financeiros, mas outros 32 milhões de brasileiros, inacreditavelmente, guardam dinheiro sem aplicar, sem investir, não colocam dinheiro para trabalhar para eles. Pela primeira vez na história, 1/3 da população brasileira conseguiu economizar dinheiro em 2024, segundo uma pesquisa da Ambima com o Datafolha. É um avanço, mas o desafio agora é transformar poupadores em investidores. A classe A e B lidera as aplicações, com metade deles investindo nas economias. Nas classes C, só 34% investem e na D e E, só 23%. A poupança ainda é a queridinha de todo mundo, mas mesmo com a mas a rentabilidade mais baixa do que outros produtos que têm risco similar. O Brasil está aprendendo a guardar dinheiro. O próximo passo é aprender a investir melhor. Quarto ponto, Tebet isolada preocupa. No centro do poder, uma ministra enfrenta uma debandada silenciosa. Simone Tebet, titular do planejamento, viu quase toda a sua equipe de alto escalão deixar o cargo. Dos 6 auxiliares diretos que começaram com ela, só um continua lá. As saídas, motivadas por frustrações com a dinâmica do governo, revelam um ministério isolado e com pouca influência nas decisões estratégicas. Apesar de ser uma das ministras mais bem avaliadas, Tebet enfrenta desafios internos. A sua filiação ao MDB e a falta de espaço político dentro do governo Lula contribuem para o esvaziamento da sua pasta. A pergunta que fica é: até quando a Simone Tebet vai resistir ao cargo diante de tantas baixas e tão pouco apoio? Quinto ponto, pesquisa Atlas Intel divulgada ontem mostrou que 85% dos brasileiros acham que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, deveria ser demitido do cargo depois da crise do INSS. Já está com um novo presidente lá. O INSS, alvo da operação que apura um esquema que, segundo a Polícia Federal, causou prejuízo de mais de 6 bilhões de reais para milhares de aposentados. Que absurdo! A pesquisa também diz que 84,5% dos brasileiros acompanham bem o caso. Antes, 15% que sabe pouco do assunto. É mais uma pancada no governo Lula. E pra semana que vem vai ter super quarta, quando tem decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Também tem decisão de juros na Inglaterra. A China tem feriado na segunda-feira e saem PMIs no mundo inteiro. Na segunda, dia 5 de maio, começa a valer a nova carteira do Bovespa B3, com a entrada de direcional e Smart Fit e saída de automóvel e LWSA, a antiga Local Web. Segunda-feira também tem reunião da OPEP+, sobre a produção de petróleo. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família! Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!